Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratan Leal, comentarista dos canais ESPN, o livro do Desimpedidos. Estou aqui de volta cumprindo uma promessa, do fim de semana. Falei que ia gravar um vídeo falando um pouco do Curitiba. O Curitiba que às vezes acaba não tendo muito espaço na mídia nacional, porque acaba se concentrando em alguns mercados. Então acho justo falar um pouco do Curitiba, porque acho interessante o momento do clube, interessante não necessariamente num bom sentido para o torcedor, porque o time está mal, O Curitiba até ganhou nos pênaltis do Cascavel, do FC Cascavel aqui no fim de semana, e conquistou uma vaga na final do primeiro turno do Paranaense contra o Toledo. O Curitiba chega como favorito aí para esse título, mas o momento no geral do clube é bem ruim, O time está na Série B, fez uma campanha horrorosa na Série B do ano passado, que não deu nem pinta de que podia brigar para subir, e o time desse ano também não está legal, Chegou na final do Paranaense, mas foi eliminado da Copa do Brasil pelo RT, a URT, que é lanterna do Campeonato Mineiro, sem nenhuma vitória. Quer dizer, o Curitiba, num momento bem ruim, demitiu o Argel, trocou de técnico, e no momento que eu estou gravando esse vídeo aí, ainda não definiu quem é o técnico do time que vai treinar nessa final do primeiro turno paranaense. Talvez pinte algum nome até esse jogo, mas neste momento não tem. O futebol brasileiro de hoje acabou vivendo um momento aí em que ele claramente criou castas econômicas ali, Independentemente do quão grande você acha que é o seu time, independentemente de qual seja o seu time, é inegável que virou uma casta econômica ali, Então tem alguns clubes que têm um potencial econômico muito grande, alguns clubes de potencial grande, mas não tanto, e outros de potencial médio e pequeno. O futebol brasileiro de hoje acabou vivendo um momento aí em que ele claramente criou castas econômicas ali, Independentemente do quão grande você acha que é o seu time, independentemente de qual seja o seu time, é inegável que virou uma casta econômica ali, Então tem alguns clubes que têm um potencial econômico muito grande, alguns clubes de potencial grande, mas não tanto, e outros de potencial médio e pequeno, e isso tá criando muita diferença econômica, Então você vê que Flamengo e Palmeiras estão com muito mais dinheiro que os outros, mas alguns ainda têm uma capacidade de investimento aí quando conseguem se ajeitar algumas coisas aí. Então o Cruzeiro conseguiu fazer boas contratações, o Grêmio tá com um time muito forte já há alguns anos e tem conseguido contratar, acabou de trazer o Diego Tardelli. O Corinthians, que estava meio complicado de dinheiro no ano passado, mas é um clube que ainda tem uma repercussão na mídia muito grande, então consegue ainda trazer alguns recursos. O São Paulo, o Atlético Mineiro em alguns momentos, mas assim, são esses aí, Agora, por exemplo, Fluminense e Botafogo são clubes que neste momento já estão com muito mais problema, já tem muito mais dificuldade. Claro, nada impede que eles se organizem em algum momento e cheguem a um patamar aí que a sua grandeza histórica seja parecida com a sua grandeza econômica. E o Curitiba está nesse patamar aí de clubes de outros centros, que estão ainda fora do que a gente chama de tradicionalmente de 12 grandes, Então, o Atlético, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Sport, Vitória, esses clubes que são clubes grandes, são clubes com muita torcida, são clubes com muita tradição. Todos esses são clubes com títulos nacionais, O Vitória ainda não conquistou um título brasileiro, mas já chegou perto, foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. O Curitiba tem campeonato brasileiro, o Atlético Paranaense, Bahia, o Sport naquele caso de 87, mas tem. Então, são clubes com tradição, com força, com torcida, mas eles têm dificuldades econômicas ali para manter um nível de investimento aí que os deixem competitivos no âmbito nacional. E isso é uma coisa que na verdade acontece no mundo inteiro, A gente vê isso na Inglaterra, o Everton na Inglaterra, que o Everton até a criação da Premier League era o segundo maior campeão inglês. O Everton não consegue mais, O Tottenham teve que gramar muito para conseguir voltar a ser competitivo ali no topo mesmo, Não ser um time só brigando por vagas na Liga Europa. A gente vê na Itália, a Fiorentina, Roma, Lazio, tem muitas dificuldades, não consegue mais competir com a Juventus. A Juventus é 8 vezes campeã italiana seguidas, Isso nunca aconteceu antes na história. O máximo era 4, a Juventus já está com 8, Então isso é completamente fora de escala. Mesmo na Espanha, tinha uma época que o Valência ganhava título espanhol, na virada do século agora, ganhava, não ganha mais, nem briga por título. Então é uma situação muito difícil. E o que tem que fazer esses times, Isso vale para todos os times aí que tem algum tipo de limitação econômica. Isso vale tanto para os times
que são fortes, tradicionais, mas tem limitação econômica, que é desses que eu estou falando, Atlético Paranaense, Curitiba, até os times mais fracos, esses mais fracos mais ainda, né? Times de interior ali que jogam muito estadual, jogam só Série B, Série C do Nacional no máximo, tudo. Eles precisam ter um plano. E o Curitiba não tem um plano há anos, né? E por isso que o Curitiba está nessa situação. E o Curitiba é um caso muito emblemático, porque ele é vizinho e rival do Atlético, e o Atlético tem esse plano há anos, e por isso o Atlético consegue bons resultados, fazer boas campanhas. O Atlético não vai ter condição de brigar pelo título brasileiro todo ano, toda hora, como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, por uma questão econômica, mas o Atlético consegue montar times competitivos de tempos em tempos. Né? Então tem campanhas em que o Atlético consegue vaga na Libertadores, consegue fazer uma grande Copa do Brasil, chegou a uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, acabou perdendo, mas até na hora, antes do jogo de ida, principalmente, dava uma sensação de que o Atlético era mais forte que o Flamengo naquele momento, fazia um brasileiro melhor que o Flamengo naquele ano, e o Atlético ganhou a Sul-Americana do ano passado, jogando muito bem e fazendo um bom brasileiro também. Então, um brasileiro poderia ter sido até melhor se não tivesse tido um início de campeonato, de início de campanha tão ruim. E o Atlético tem um plano. A Chapecoense, que é um clube até menor que o Curitiba em relação à tradição, à torcida, tem um plano, tem uma forma de trabalhar, uma forma de se montar times. E o Curitiba não tem. O Curitiba nos últimos anos tem sido um time que pega alguns jogadores ali que consideram uma oportunidade de mercado, mas alguns veteranos já desgastados que nem sempre estão com aquele gasto todo ali para comandar uma equipe em que há muita pressão, né? Então não é um clube tão fácil de trabalhar, né? É um clube que tem torcida pegando no pé, tem imprensa pegando no pé, tem dirigente pegando no pé, então você tem que estar muito envolvido com aquilo, né? Não é um clube pequenininho lá que você vai lá e joga e não tem problema nenhum, como era jogar no São Caetano, quando o São Caetano fez boas campanhas. Não, o Curitiba é grande, o Curitiba é muito maior, né? Então o Curitiba é muito mais difícil, então tem que ter jogadores que estejam envolvidos naquilo. O Atlético Paranaense trabalha como? Ele trabalha principalmente com categoria de base, né, desenvolvendo jogadores na base, pegando alguns jogadores que pintam como oportunidade ali, que são jogadores que eles identificam potencial em outros times, mas não são tão caros. Vez ou outra contrata algum figurão, algum jogador mais caro. Vocês estão vendo aqui o aeroporto, né? Já falei, eu moro pertinho do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, então às vezes fica barulho aí de helicóptero, avião. Não, o Atlético Paranaense tem essa forma de trabalhar e normalmente busca técnicos diferentes dos que estão daqueles mais desgastados no mercado, eventualmente que procurem um estilo de jogo mais agressivo e um pouco mais ousado. E dessa forma de trabalhar, o Atlético consegue de tempos em tempos ser competitivo. E qual a vantagem de ter sempre a mesma forma de trabalhar? Porque mesmo quando dá errado, você confia naquilo e você sabe que é daquele jeito que você vai montar um time. E com o tempo você vai ganhando conhecimento sobre como trabalhar. Se você sempre fica montando base, trabalhando com base, você começa a desenvolver melhor sua capacidade de identificar jogadores com 17, 18 anos que vão realmente virar bons jogadores adultos. Você começa a contratar jogadores ali em times menores, no Campeonato Paulista, vai buscar algum time do interior, tudo. Você começa a apurar melhor o seu olho, a ter melhores contatos com empresários para buscar jogadores que realmente possam te ajudar e até a ver quando esse jogador realmente é útil. E se você tem um estilo de jogo mais ou menos determinado, você também sabe que tipo de jogador você precisa. E o Curitiba não, parece que há anos está tirando para todo lado, né? Então fica contratando Zelov, Kleber, Gladiador. O Kleber até jogando bem no Curitiba, mas assim, é um tipo de contratação muito cara que, por exemplo, talvez o Curitiba com o dinheiro que está gastando numa dessas estrelas, aí, nesses jogadores com salário mais alto, poderia estar buscando 2, 3 jogadores mais jovens, que tivessem mais envolvidos e que de repente pudessem gerar mais e até uma revenda. Cada ano atira para um lado, vai montando os times. Tem time do Curitiba nos últimos anos de Série A do Curitiba, pode ser um catadão de jogadores ali, pegam jogadores ali que você não sabe como chegaram e não agrega nada, mas está ficando por ali porque também não tem muito o que fazer. E o resultado disso o time foi piorando, daquele time que foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira, né, perdendo do Vasco e perdendo do Palmeiras na final, e nas 2 vezes o Curitiba dava a sensação de que poderia levar o título. Time que tinha Robinho, tinha
o Bill fazendo muito gol lá, né? Mas tinha o Everton Ribeiro, tinha alguns bons jogadores, e Everton Ribeiro foi um achado. É um tipo de jogador que é talentoso, jovem, e que estava aí dando sopa. O Curitiba foi lá e buscou. Olha o que o Everton Ribeiro fez. O Robinho também, bom jogador, que estava dando sopa, não tinha dado muito certo no Santos, mas era um bom jogador. O Curitiba foi lá, pegou, ajudou bastante o Curitiba. Hoje não, vai pegando uns jogadores meio aleatórios assim, e o Curitiba vira um catadão, né? O time atual não é bom, ganhou do Cascavel, mas o Cascavel até foi melhor, né? O Wilson, que é uma bandeira do Curitiba, né? O principal é, o Curitiba precisa criar um plano, né? Como é que o Curitiba monta time? O Curitiba monta time assim. Não vai usar a base, vai usar o quê? Vai trabalhar na busca de jogadores em outros lugares. Então, assim, vamos trabalhar bem a busca de jogadores na América Latina. Então, assim, o Curitiba monta algum time com alguns jogadores medianos que conseguir lá, mas o Curitiba se especializa em buscar bons jogadores na América Latina, né? Então, cria uma rede de contatos bons no Paraguai, no Chile, na Argentina, para achar esses jogadores. Ou então o Curitiba vai trabalhar, por exemplo, pescando jogadores aí nos estaduais para chegar no brasileiro. Então, assim, vai pegar alguns destaques de times de interior do Campeonato Paulista, do Campeonato Gaúcho ali, e ajudar a ter um reforço ali para fazer um plano de longo prazo em cima desses jogadores que são mais baratos, né? O Figueirense fez boas campanhas no Brasileiro há um tempo, quando conseguia fazer isso. Claro, tinha ajuda de um empresário que fazia todos esses contatos, né? Quando a coisa começou a não andar, o Figueirense já também não conseguiu se manter, mas o Figueirense teve bons times, revelou muito jogador, né? Teve muito jogador saindo do Figueirense que acabou tendo destaque ali, né? Chicão, o Michel Bastos, o André Santos, quer dizer, jogadores que passaram ali no Figueirense e conseguiram fazer bastante coisa depois, né? Então o Curitiba precisa achar esses jogadores, ou então desenvolve base, ou faz um pouco de tudo aí, mas desenvolve base. O Curitiba revelou muito jogador recentemente, né? Teve um período aí que o Curitiba estava lançando muito jogador, teve aquela geração do Keison, do Pedro Ken, teve o Flávio, defensor, o Henrique, zagueiro, que hoje está no Corinthians, mas foi um jogador que teve destaque aí no Curitiba, Rafinha. Entendeu? O Curitiba revela jogadores de tempos em tempos. Então o Curitiba pode trabalhar com a base. Tem várias, mas tem que ter um plano, não ficar essa coisa aleatória de cada vez montar, tem um jogador ali que o empresário ofereceu, vai lá, um dia há 15 anos atrás ele jogou no Palmeiras e sei lá o que, ele vai lá e contrata o cara. Entendeu? Não é um jeito de montar um time, ainda mais um time como o Curitiba, que é um time que tem força, tem tradição, tem torcida, tem imprensa pegando no pé. Não é um time qualquer, né? É um clube que merece fazer mais do que tem feito e tem condição para isso. Contratar um técnico como o Thiago Goulart ou algum mais jovem pode ser um sinal aí de respirar novos ares, tentar montar um time mais diferente, mais moderno, né? Não um time que tinha um Argel. Eu até conversei com um amigo meu, o Leonardo Mendes Júnior, né, que é diretor de jornalismo do jornal Gazeta do Povo. Eu perguntei para ele, né, sobre o Argel, logo depois da eliminação contra o RT, né, ele nem tinha sido demitido oficialmente. O Léo até respondeu que tem 3 perguntas aí que a torcida do Curitiba deve estar se fazendo sobre o Argel, né? Por que chegou, por que ficou e por que ainda não saiu, né? Porque assim, o que o Argel ia acrescentar para o Curitiba, né? E, sabe, é um técnico com estilo de jogo que talvez fosse para um time menos protagonista do que o Curitiba tem que ser, né? Considerando que o Curitiba está na Série B do Brasileiro e está no Campeonato Paranaense, nesses 2 campeonatos o Curitiba tem que ser protagonista, o Curitiba tem que se postar que eu estou chegando aqui para brigar entre nós, somos dos melhores aqui, né? O Argel não é um técnico que professa esse estilo de jogo, é um técnico que é mais na motivação. Então o Curitiba pode ser mais que isso, né? O Curitiba já foi mais que isso e pode voltar a ser mais que isso. Acho que eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, cliquem no sininho ali para ajudar. Quanto mais gente participar também, mais eu fico motivado a conversar com vocês, trocar ideia e de repente falar sobre outros assuntos, outros clubes por aí, tá bom? Então, até mais.